Por que morrem tantos muçulmanos nas peregrinações? Como qualquer outro Deus, Alá nunca está lá quando os fiéis se veem em perigo. Como em anos anteriores, os incontáveis números de mortos e feridos, a peregrinação de ontem, 3/1/2006, na Arábia Saudita, resultou em tragédia. Num lamentável tributo ao profeta Maomé, que fez o mesmo trajeto há 1400 anos. Estava assistindo multidões e multidões passando pelo deserto em direção à cidade sagrada sábado na TV a cabo, que retransmite canais em língua árabe. Todos de branco, uma mochila azul, rezando, sempre rezando, acompanhados por aparelhagens móveis de som. Gente fiel a Alá, independentemente de suas posses e status social. Pessoas que parecem trazer no semblante qualquer coisa de satisfação pessoal, de tranquilidade de espírito. Mal sabendo, talvez, que caminham para a morte. Se alguém der um espirro mais forte, um estampido que for, um balão que estoure, e eis o pânico e a inevitável morte. O governo saudita começa a se mexer, é verdade, e anuncia a substituição da ponte de Jamarat por outra moderna com estradas e saídas em 4 níveis, um projeto superior a $1 bilhão, mas dólares na Arábia Saudita, plena de petróleo, não são problemas. O que não pode continuar é esse quase massacre anual de fiéis. Peregrinação à morte no Hajj. Corre resulta na morte de 345 pessoas e 289 ficam feridas. Meca. Um corre durante uma das etapas da peregrinação anual, o Hajj dos muçulmanos, a Meca, na Arábia Saudita, causou ontem a morte de pelo menos 345 pessoas e ferimentos em 289, segundo os primeiros dados do Ministério da Saúde do país. A grande maioria dos mortos é originária do sul da Ásia, segundo a TV saudita. Foi a pior tragédia do Hajj em mais de uma década. As vítimas foram esmagadas quando se dirigiam, em meio a milhares de outros fiéis, ao Al-Jamarat, os 3 pilares que representam o diabo e ficam na localidade de Mina, a poucos quilômetros dos locais sagrados de Meca. O Al-Jamarat é um conhecido gargalo para a multidão de cerca de 2,5 milhões de pessoas que este ano realiza a peregrinação a Meca, um dos preceitos do islamismo. De acordo com o ritual, os peregrinos devem lançar pedras contra essas colunas para livrar-se de seus pecados. Segundo o general Mansur al-Turki, porta-voz do Ministério do Interior, o tumulto começou quando os peregrinos iam realizar o último dos 3 dias de lapidação do diabo, pouco antes do pôr do sol. Malas. Nesse momento, algumas malas caíram de ônibus que passavam diante de um dos acessos para Al-Jamarat. Alguns peregrinos começaram a correr e a se amontoar. Os pilares se encontram sobre uma grande e comprimida ponte de pedestres sobre a planície deserta de Mina. O corre-corre começou na base de uma das rampas de acesso à ponte. As TVs árabes mostraram fileiras de cadáveres estendidos sobre macas no pavimento e cobertos com lençóis. Escutei gritos e, ao olhar para trás, vi gente saltando uns sobre os outros. Veio a polícia e cercou o lugar. Começaram a retirar corpos. Não pude contá-los. Eram muitos, relatou a peregrina egípcia Suad Abu Hamada. Para a morte. Outro egípcio, Ahmed Mustafa, disse ter visto os corpos sendo levados em caminhões refrigerados.
Era como a estrada para a morte, comentou um peregrino que não quis dar o nome, descrevendo um cenário com mulheres desmaiando e as pessoas se acotovelando e empurrando. A confusão aumentou porque milhares de pessoas se dirigiam para os pilares enquanto outros buscavam o lado da saída na ponte. Muitos tentavam pegar pertences que haviam caído. Feridos foram levados para os hospitais de Mina, Meca e Riad. Desde 1990 houve 7 tumultos com grande número de mortes perto dos pilares representando o diabo. No Hajj deste ano, o desmoronamento de um hotel que abrigava peregrinos no dia 5 em Meca causou a morte de 76 pessoas e ferimentos em dezenas. Depois de sucessivas tragédias nos anos 90, as autoridades melhoraram a circulação nos lugares por onde devem passar obrigatoriamente os milhões de peregrinos. Ampliaram a ponte e as rampas de acesso, além de manter uma força de segurança de cerca de 60 mil homens para controlar a multidão e impedir ataques de extremistas islâmicos. Atentados. Para evitar as grandes aglomerações, vários clérigos emitiram editos religiosos, fatuas, autorizando os peregrinos a começar o ritual do apedrejamento pela manhã. Pela tradição, essa etapa tem que ser cumprida depois das preces do meio-dia e antes do pôr do sol. Além disso, o governo saudita passou nos anos 90 a limitar o número de participantes do Hajj, estabelecendo cotas por país conforme sua população. Para cada 1 milhão de habitantes é autorizado o envio de 1.000 peregrinos. As autoridades também temem que o evento seja usado para atentados ou protestos de radicais islâmicos. Em 1987, 402 pessoas, incluindo 275 iranianos partidários do Ayatollah Ruhollah Khomeini, morreram durante uma manifestação de protesto em Meca contra a política americana no Oriente Médio, AAP. Os dramas da peregrinação. Em 1975, dezembro, um incêndio num acampamento de peregrinos perto de Meca deixou 200 mortos. Um bujão de gás explodiu e o fogo se propagou rapidamente pelas barracas. 1979, 20 de novembro. Várias centenas de homens armados hostis ao regime saudita se instalaram durante 2 semanas na grande mesquita de Meca e tomaram dezenas de peregrinos como reféns. A invasão da mesquita ocorreu no dia 4 de dezembro sob orientação de 3 militares franceses de Grupo de Intervenção da Gendarme Nacional, GIGN, enviados por Paris a pedido de Riad. Balanço oficial: 153 mortos, 560 feridos. 1987, 31 de julho. As forças da Ordem Saudita reprimem uma manifestação proibida de peregrinos iranianos, 402 mortos, entre eles 275 iranianos, segundo um balanço oficial saudita. As relações diplomáticas irano-sauditas foram rompidas no dia 24 de abril de 1988. Os iranianos estarão ausentes da peregrinação até 1991. 1989, 10 de julho, um duplo atentado nas proximidades da grande mesquita de Meca deixou um morto e 16 feridos. 16 xiitas kuwaitianos acusados de serem os autores do atentado são executados no dia 21 de setembro. 15 de julho, 5 paquistaneses foram mortos e outros 34 ficaram feridos num incêndio num acampamento perto de Meca. 1990, 2 de julho, um tumulto ocorreu num túnel de Mina ao sul de Meca depois de um defeito no sistema de ventilação.
1.426 peregrinos asiáticos, em sua maior parte, morreram asfixiados. 1994, 24 de maio. 270 peregrinos morrem num tumulto durante o ritual de apedrejamento de Satã em Mina, por causa de um fluxo recorde de peregrinos, segundo as autoridades. 1995, 7 de maio. 3 pessoas foram mortas e 9 outros ficaram feridos num incêndio num acampamento de peregrinos perto de Mina. 1997, 15 de abril. Um incêndio provocado por um aquecedor de gás devasta os acampamentos de barracas de peregrinos no Vale de Mina, deixando 343 mortos e mais de 1.500 feridos. 1998, 9 de abril. Mais de 118 peregrinos foram mortos e mais de 180 ficaram feridos num tumulto em Mina, durante o rito de apedrejamento de estelas. 2001, 5 de março. 35 peregrinos, 23 mulheres e 12 homens foram mortos e vários outros ficaram ligeiramente feridos durante o ritual de apedrejamento. 2003, 11 de fevereiro. 14 fiéis, entre eles 6 mulheres, morreram no primeiro dia de apedrejamento de Estela em Mina. 2004, 1º de fevereiro. 251 pessoas morreram num tumulto em Mina no primeiro dia de apedrejamento de Estelas. 2005, 23 de janeiro. 29 peregrinos morreram nas enchentes. 2005, 23 de janeiro. 29 peregrinos morreram nas enchentes provocadas pelas chuvas mais intensas dos últimos 20 anos no país, que atingiram a região de Medina Oeste. Na véspera, 3 peregrinos morreram durante tumultos ocorridos durante o apedrejamento de Satã em Mina. 2006, 6 de janeiro. 76 pessoas morreram no desabamento de um hotel na cidade de Meca. 12 de janeiro. 345 peregrinos morreram num tumulto durante o ritual de apedrejamento de Estelas. Fonte Diário da Tarde, 13/1/2006. Observa-se que a frequência com que ocorrem esses desastres é cada vez maior. Muitos cristãos dizem que essas tragédias acontecem porque eles não adoram a Deus segundo a vontade de Deus. A vontade divina é o que fazem os cristãos que estiverem interpretando esses fatos. Os judeus também devem ter suas versões. Nós, entretanto, observamos o seguinte: 1. O serem eles um grande número favorece o desastre, razão porque nos últimos anos a situação tem agravado. 2. Ao mesmo tempo que demonstram uma grande devoção ao seu Deus, sabem que Alá nada faz por eles frente aos inimigos. Se acreditassem realmente na proteção de seu Deus, não iriam se desesperar diante de qualquer ameaça. Assim como Yahvé não deu o controle do mundo aos hebreus, e eles caíram sucessivamente sob o domínio dos povos adoradores de outros deuses, os fiéis de Alá, inconscientemente, entendem que não podem contar com nenhuma proteção divina, ainda que digam o contrário. 3. O fato de perderem a fé na ajuda divina quando veem o perigo os torna ainda mais vulneráveis aos desastres, uma vez que cada um quer passar por cima do outro.